Olá, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo de uma série em que eu faço uma análise crítica dos princípios básicos do Espiritismo. O primeiro princípio básico da doutrina é a existência de Deus. Nesse vídeo vou tratar do subtítulo Atributos da Divindade. São as questões de 10 a 13 do Livro dos Espíritos. Antes, um aviso. Se você é espírita, ou mesmo um cristão fervoroso, e está contente com o seu conjunto de crenças, está feliz assim, e não pretende mudar, não assista a esse vídeo. Esse assunto não é para você. Outro aviso. Os argumentos que eu exponho aqui não representam necessariamente o meu posicionamento. Eu utilizo argumentos que evidenciam falhas na construção da doutrina. Questão número 10 do Livro dos Espíritos. Pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. Falta-lhe para isso o sentido. Nós não compreendemos a natureza íntima de Deus porque nós estamos dominados pela mente. A mente pode e deve ser usada em nosso benefício, mas nós acabamos delegando à mente funções que a torna maior e mais poderosa do que a nossa consciência superficial. Nós somos conscientes apenas ocasionalmente. São raras as pessoas que passam a maior parte das horas conscientes de si mesmas, dos seus sentimentos, pensamentos e atos. Nós delegamos à mente tantas funções e entupimos a mente com tantas informações que ela acabou assumindo o papel de piloto automático de nossas consciências. Raramente tomamos decisões conscientes. A maior parte das nossas decisões, se não são impulsivas, são baseadas em informações contidas na mente. Perceba que essas informações podem ser certas ou erradas, não importa. Importa que a consciência, em seus níveis abaixo da superfície, sabe o que é melhor para nós. Mas nós não ouvimos a consciência, ouvimos as informações com que abastecemos a mente todos os dias, por mais irrelevantes e equivocadas que sejam. O simples fato de estarmos num corpo físico faz com que a quase totalidade da nossa consciência integral seja obnubilada, nublada, tapada, obscurecida, obstaculizada, manifestando-se apenas por pequenas frestas que são os nossos sentidos físicos e o nosso cérebro. O cérebro e os sentidos físicos funcionam como um filtro muito fino por onde escoam gotas da nossa consciência integral. Aliás, nós só somos capazes de concluir que há uma consciência integral se nós formos capazes de acessar estados alternativos de consciência. Alguns estados alternativos de consciência podem ser alcançados por meio da meditação, da concentração em mantras ou ritmos, como os ritmos de tambores utilizados nas religiões de origem africana, por exemplo, através da respiração holotrópica, um meio que eu particularmente acho muito fácil, através da concentração em determinada parte do corpo, considerando exercícios de relaxação e exercícios com centros energéticos, ou aquilo que nós chamamos de chakras, através do uso de substâncias psicoativas ou enteogênicas, através da oração profunda e sentida. Eu confesso que eu só alcancei isso uma vez e faz muito tempo. Através de passes magnéticos aplicados por uma ou mais pessoas experientes que saibam o que estão fazendo, ou por outra técnica de magnetização, através da hipnose, da projeção consciente e de outros meios que eu não conheço ou que eu não lembro agora. Por todos esses meios, nós somos capazes de acessar outros estados de consciência ou outros níveis de consciência que nos dão a certeza de que esse estado de consciência ordinário, que
ignorante e pretensiosamente nós chamamos de estado de consciência normal, é apenas um estado de consciência possível. É um estado de consciência superficial, apto a experiências cotidianas voltadas para o mundo material. Está correta, portanto, a resposta do suposto espírito quando diz que falta para nós o sentido para compreender a natureza íntima de Deus. Eu devo lembrar sempre que a minha percepção de Deus nada tem de religiosa e não se enquadra em nenhum sistema vigente. Deus, do modo como normalmente o entendemos, é uma criação do homem a partir da má interpretação de descrições de experiências vividas por pessoas que tiveram acesso ao Eu Sou, que é a nossa natureza última. Em todos os tempos houve pessoas que tiveram acesso ao Eu Sou. Acredito que na antiguidade isso tenha se dado principalmente por meio de experiências com substâncias psicoativas ou enteogênicas. Essas pessoas contaram suas experiências e essas experiências foram compreendidas apenas intelectualmente, ou seja, não foram compreendidas em sua essência. E nem poderiam ser compreendidas em sua essência. Essas experiências acontecem além do intelecto. E o meio usual que temos para nos comunicar é o intelecto. Mas o intelecto, por não ter participado ativamente dessas experiências, não pode compreender e muito menos comunicar essas experiências. Moisés, independentemente de ele ter existido ou não, o que importa é a tradição que ele representa, Moisés teve experiências com o Eu Sou, lembrando que Javé quer dizer Eu Sou. E o Eu Sou foi encarado pela massa como se fosse um ser além do homem, um Deus no sentido sobrenatural e supersticioso do termo. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses além de Javé, querendo dizer justamente que não devemos cultuar deuses além do Eu Sou, que é a nossa própria natureza última. Mas isso foi entendido como se um Deus chamado Javé devesse ser cultuado em detrimento de todos os outros deuses tribais da época. Eu sei que muitas pessoas são capazes de compreender isso e que são capazes de lidar bem com o fato de que Deus, na verdade, é a nossa própria natureza última. O próprio Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. O que dificulta a aceitação desse fato por algumas pessoas é a experiência material. O universo está aí, e isso deve ter uma explicação. Que Deus seja a nossa própria natureza última, tudo bem. Mas isso então quer dizer que fomos nós que criamos o universo? Essa linha de raciocínio é uma armadilha da mente. O universo existe, mas o modo como nós o percebemos é o modo como a mente consegue percebê-lo, estando limitada a um cérebro físico. Dentro e fora são conceitos da mente. Pensar na causa de um universo externo não nos levará a lugar nenhum. O que existe para ser desbravado é a nossa mente. Questão número 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Comentário de Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas, então faz ideia mais justa da divindade e, ainda que sempre incompleta,
mais conforme a sã razão. Tanto em relação à resposta do suposto espírito, como em relação ao comentário de Kardec, eu só concordo com a primeira frase de cada um deles. A frase do espírito com que eu concordo é: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. A frase de Kardec com que eu concordo é: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Mas a complementação dessas frases, a explicação que eles dão para essas afirmações é claramente o reflexo da cultura religiosa e espiritualista da época. O suposto espírito diz que quando o homem, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Eu até concordo com o que está dito, mas não no sentido que o espírito quer dar a essa frase. Temos que ser perfeitos como o eu sou é perfeito. O eu sou é perfeito, ou seja, completamente feito, completo em todas as suas partes. O eu sou não está em evolução, ele não tem nenhum progresso a fazer. Esse papo de que o espírito tem que progredir é conversa para boi dormir. Isso é conceito positivista de Augusto Comte, contemporâneo de Kardec, para quem o progresso é irrefreável. O adjetivo perfeito é formado pelo prefixo latino per, significando uma ação completa, uma ação total, mais o adjetivo feito. Perfeito, então, é aquilo que está completamente feito. Os cristãos, de um modo geral, e os espíritas em particular, eles fazem uma ideia da perfeição que não condiz com a realidade. Nós vamos ver daqui a pouco os atributos que Kardec empresta a Deus. Para Kardec, Deus é soberanamente justo e bom. Para os espíritas, o ideal de perfeição é ser soberanamente justo e bom como Deus, guardadas as devidas proporções. Acontece que nós somos experimentações do eu sou, através das quais o eu sou conhece a si mesmo. Mas nós não temos que progredir nem que buscar um ideal de perfeição ao estilo Kardec. Nós estamos aqui para viver. Só isso. Nosso único objetivo é experimentar. Como todos somos um, nossas experimentações devem ter limites. Temos que ter algumas regras de conduta para que as nossas experimentações não lesem o próximo, pois o próximo é uma outra possibilidade de nós mesmos. Kardec diz que nós estamos na infância da humanidade. Kardec foi diretamente influenciado por Augusto Comte, pai da sociologia, contemporâneo e conterrâneo de Kardec, para quem o progresso é irrefreável. Kardec separa os espíritos e os mundos em graus de progresso. Isso é um engano. Um pedaço de cascalho não é melhor ou pior que um pedaço de ouro. O que vai definir a sua maior ou menor aceitação é a sua conveniência para nós. Um europeu não é melhor ou pior do que um índio da Amazônia. Eles são diferentes, apenas isso. O que vai definir a maior ou menor aceitação deles são os nossos conceitos culturais. Um santo e um assassino em série, eles não estão em níveis evolutivos diferentes. Eles têm bagagens culturais diferentes, eles têm genética diferente, eles têm influências histórico-culturais diferentes, viveram em ambientes mentais diferentes, tiveram educação diferente, conviveram em condições diferentes com pessoas diferentes. Isso é mais do que suficiente para explicar por que um vive uma experiência de santo e outro vive uma experiência de assassino em série. A humanidade não progride nem regride, a humanidade experimenta. Kardec diz que o homem confunde Deus com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui.
Sim, isso é verdade. Mas o que Kardec faz, atribuindo perfeições ideais humanas a Deus, é a mesma coisa numa outra conotação. Algumas pessoas atribuem as imperfeições humanas a Deus. Outras pessoas, como Kardec, atribuem as perfeições ideais humanas a Deus. Kardec também diz que à medida que se desenvolve no ser humano o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Não acho que isso tenha a ver com moral. Existem algumas qualidades morais importantes, mas a moral é relativa à cultura de um povo. O que permite ao ser humano penetrar melhor no âmago das coisas é o desenvolvimento da sua sensibilidade e o afastamento do ego em direção ao eu sou. Isso não tem a ver necessariamente com moral. Aspectos morais são apenas acessórios. Questão número 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Resposta: de algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Você pode ver que o caminho que o suposto espírito ensina é o pensamento. Isso deve ser entendido levando em consideração a cultura da época. Paris era o centro cultural do mundo. As ciências avançavam numa rapidez nunca antes vista. É normal, portanto, que se esperasse naquela época que o progresso moral e intelectual fosse o caminho para a compreensão de Deus. Acontece que é impossível chegar à compreensão de Deus através do intelecto. O máximo que se consegue são belas teorias, recheadas de palavras bonitas, lições de moral e ilusão de conforto. Se Deus está além do intelecto, não se pode chegar à compreensão de Deus pelo intelecto. Questão número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Resposta: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão com efeito vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Aí vem o comentário de Kardec. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então, também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Há controvérsias. O argumento de Kardec parte do princípio de que as leis que regem o universo são imutáveis. O que nós sabemos disso? O que nós sabemos do universo? Nós descrevemos o funcionamento de um punhado de leis, observamos elementos do universo com o uso de microscópios e de telescópios, formulamos modelos que expliquem o funcionamento das coisas e concluímos que as leis são imutáveis. Será que não há muita coisa, tanto na física de partículas quanto na astronomia, apenas para citar dois exemplos, que não se enquadra em leis imutáveis? Além disso, Kardec sustenta, assim como eu sustento, que há outros planos ou dimensões além da dimensão física. Eu digo que há outras dimensões por experiência própria.
não por defender determinada literatura. Existem outras dimensões da mente, porque o universo físico também é uma dimensão da mente. Outras dimensões existem cujo funcionamento nós estamos longe de descrever, quanto mais de entender. Eu entendo o argumento de Kardec e até sou propenso a concordar com ele, pois a experiência que eu tenho com o eu sou que habita dentro de mim e dentro de cada um de nós, essa experiência dá realmente a impressão de que ele é um observador externo inabalável. Mas eu não me atrevo a dizer que Deus seja imutável. A manifestação da vida é infinita. É muita pretensão nossa achar que só porque nós estamos acostumados ao mundo aparentemente estável, então todas as leis que regem o universo sejam imutáveis. Perceba, você que está assistindo tem algumas décadas de vida. Alguém muito experiente, muito vivido, tem pouco mais de meia dúzia de décadas de observação dessa partícula de universo que nós conhecemos. Essa pessoa, assim, muito experiente, já nasceu num sistema bitolado, num sistema mental bitolado. O mundo físico, como nós o conhecemos, é o resultado aparente de um sistema mental projetado e aceito pelas mentes individuais que habitam esse planeta. Tudo que nós percebemos do mundo exterior é bitolado por esse sistema mental projetado com o intermédio dos nossos 5 sentidos físicos. O fato de nós normalmente percebermos o mundo físico como fruto de leis imutáveis não quer dizer que isso seja realmente assim. Um fenômeno de poltergeist ou outro fenômeno de efeitos físicos pode muito bem representar uma espécie de falha no sistema mental projetado que nós conhecemos como mundo físico. Um fenômeno de poltergeist pode ser um exemplo de que as leis que regem o universo são estáveis ou não tão estáveis como parecem. Kardec continua: é imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável porque estaria sujeito às transformações da matéria. Esse argumento é consequência do argumento anterior. Deus é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas nem unidade de poder na ordenação do universo. Eu acredito que somos todos um. Mas o argumento de Kardec hoje que eu não tenho compromisso com a doutrina, ele não me parece convincente. Onde é que há unidade de vistas e unidade de poder na ordenação do universo? Kardec continua: Deus é onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Se Deus é onipotente, ele pode criar uma pedra que ele mesmo não possa erguer? Se ele não consegue erguer a pedra, ele não é onipotente. Se ele não pode criar uma pedra assim, uma pedra que ele mesmo não possa erguer, ele também não é onipotente. Esse é o paradoxo da onipotência. Se Deus é onipotente, ele pode criar um ser mais poderoso do que ele. E assim, ele já não será onipotente, pois para ser onipotente, é preciso ser único nessa condição. Não pode haver dois seres onipotentes por motivos óbvios. Se um deles quer destruir o mundo e o outro quer manter o mundo, os dois têm poder para fazer valer a sua vontade. Logo, o poder de um se opõe ao poder de outro. Um dos dois não conseguirá fazer valer a sua vontade e então não será onipotente. Tomás de Aquino, ele pensou resolver esse paradoxo dizendo que a onipotência de Deus está em poder fazer todos os atos possíveis.
Se é assim, então existem limites para Deus e nós não podemos dizer, como Jesus disse, que para Deus tudo é possível ou nada é impossível. Nos meus tempos de espírita, eu entendi a Deus como o grande conjunto de leis que nos rege. O entendimento de Deus, dessa forma, vai ao encontro do entendimento de Tomás de Aquino. Deus pode fazer tudo o que estiver na lei. Se não estiver na lei, nem Deus pode resolver. Kardec continua: Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Os conceitos de bondade e justiça são humanos demais. Atribuir essas qualidades a Deus, embora sejam qualidades importantes sob o ponto de vista humano, é fazer de Deus um ser à imagem e semelhança do homem, e não o contrário. Eu disse há pouco que quando eu era espírita, eu entendia Deus como o grande conjunto de leis que nos rege. Vendo Deus apenas como a lei, nós não humanizamos Deus. O que acontece é que a lei é fria e nós nos acostumamos demais com a imagem do Deus cristão. Em termos filosóficos, eu prefiro apenas dizer que Deus apenas é. Se Deus se manifesta no mundo sensível através da mente, tudo que existe então é manifestação de Deus. Aliás, a maneira mais fácil que eu conheço de entender Deus é analisando o fenômeno vida. Deus é a vida. A vida em si não é boa nem má. A vida em si não é justa nem injusta. A vida apenas é. Mas claro que é melhor nós vermos, compreendermos, conceituarmos e sentirmos a vida como sendo boa e justa. A maior parte das pessoas religiosas são pessoas que têm problemas. As pessoas recorrem à religião quando as coisas não estão indo bem. Quando tudo está bem, não há necessidade de Deus. Uma pessoa saudável, bonita, rica, amada, respeitada, de bem com a vida, ela não tem necessidade de recorrer a Deus. Ela não precisa de Deus, porque ela está vivendo em sua plenitude. Nós buscamos Deus justamente quando as coisas não vão bem. Por mais frios que nós sejamos, por mais pés no chão que nós nos consideremos, a verdade é que tem algumas dores terríveis que podem alcançar o ser humano. A perda de entes queridos, principalmente em condições trágicas, uma doença dolorosa e renitente, aquela doença que faz a pessoa definhar numa cama, a guerra, a tortura, a prisão, o abandono. Tudo isso são coisas que instigam o ser humano a buscar algo além do visível, instigam o ser humano a buscar causas que ajudem a compreender. E se a pessoa tem uma vaga ideia de Deus, então ela cria esperanças, ela espera que tudo melhore, que tudo passe e que tudo volte a ficar bem. Quem nunca experimentou um momento de desespero na vida, talvez não seja capaz de compreender aquela frase muito comum entre os evangélicos, que é se agarrar com Deus. Ou então não é capaz de compreender um salmo de Davi, que diz que Deus é a minha fortaleza e o meu refúgio. A ideia de Deus como um ser soberanamente justo e bom, essa ideia proposta por Kardec, ela é uma fortaleza para os momentos de desespero. Se agarrar com Deus, como dizem os evangélicos, é aquela imagem de o seu navio naufragar em alto mar e você ser salvo por uma boia salva-vidas. Aquela boia passa a ser toda a sua sustentação. Por isso você se agarra nela com todas as forças que você tem. Você continua naufragado, você está em alto mar, você não enxerga nenhum socorro à vista, mas você não vai se afogar. Esse é um papel fundamental das crenças que só entende quem precisa crer. Por isso existe um aspecto salutar em ver Deus como soberanamente justo e bom. Se num desses momentos de desespero, tudo que você souber sobre Deus é que Deus é um conjunto de leis frias,
você está perdido. Mas se você tiver convicção, e a verdade é que o desespero ajuda a afirmar a convicção, se você tiver convicção de que Deus é soberanamente justo e bom, você tem então a sua fortaleza e o seu refúgio. No próximo vídeo, nós vamos tratar do panteísmo. São as questões 14, 15 e 16 do Livro dos Espíritos. Esse será o último vídeo sobre o primeiro princípio básico do Espiritismo, que é a existência de Deus. Muita força e paz para você.